Bom, pessoal, arranjei um tempo finalmente para poder vir aqui falar com calma sobre uma série de temas que eu acho que têm muita pertinência vir a falar, porque amanhã cumpre um ano desde a entrada da Rússia no conflito ucraniano, do leste da Ucrânia, e então eu queria falar exatamente do discurso do presidente Putin desta semana. Queria falar da visita também do Biden a Kiev, visita surpresa, e à Polónia, mas também aqui de outros temas. O papel da China, a visita do Wang Yi, que já tinha estado no fim de semana anterior no Conselho, na Conferência de Segurança de Munique, depois foi para Moscovo. Isto aqui não há coincidências, isto obedece tudo a uma lógica do que está passando. E falar também aqui da potencialidade de que este conflito atual da Ucrânia se estenda a oeste. Há rumores em relação a isso. O tema na Moldávia está muito complicado internamente, e há aqui já um aviso do Ministério da Defesa russo em relação a um possível ataque da Ucrânia à Transnistria, aquela província moldava que é separatista e pró-russa, mas onde há realmente armamento e tropas russas. Portanto, isso seria uma escalada bastante grande, mas já vamos ver aqui mais em detalhe essas coisas. E também falar aqui do tema da China, antes que me esqueça, de um documento que saiu do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim, nesta segunda-feira, sobre a hegemonia dos Estados Unidos e os perigos que isso acarreta. Há uma breve menção, não está exaustiva, vou pôr aqui em baixo o original em inglês, o link para a página do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em que tem todo o texto lá em inglês. Há umas pequenas partes, resumidamente, no nosso Twitter, em português. Portanto, vão lá para ver, sigam o nosso Twitter, para quem não segue. E então, esta semana fui, obviamente, a importância, quer dizer, foi bastante relevante, porque houve a Conferência de Segurança de Munique que terminou no domingo, salvo erro. Mas depois veio este documento, veio todas estas coisas. O discurso do Vladimir Putin, para quem estava à espera que ele viesse declarar a Terceira Guerra Mundial e guerra atómica, não é isso que se trata. Não é assim que as coisas são feitas na política exterior, na política internacional. O presidente Putin é uma pessoa bastante racional. Foi um discurso bastante moderado, em que ele falou muito de temas internos da Rússia e de como a Rússia está virando o jogo por si própria, se virando para leste, virando para novos mercados. Ele falou concretamente de que as sanções que ele disse, entre aspas mesmo, que não vão dar em nada, bem pelo contrário, vão voltar para trás, estão voltando para os Estados Unidos, mas principalmente para a Europa, que é o segundo grande perdedor de toda esta conversa, e que a Rússia, em relação a essas sanções em que tentaram bani-la do comércio internacional, o que fez foi ela ir buscar novos produtos, produzir novos produtos, reinventar a sua economia, dirigi-la para leste, buscar novos clientes, e que aquela catástrofe anunciada há cerca de um ano, logo após a invasão da Ucrânia, de que a economia russa ia cair 25%, afinal nem caiu 2,5%, não é significativo. O que é bastante significativo é a recessão que começa-se a sentir na Europa, e é significativo que a Rússia se tenha diversificado e tenha realmente em outras frentes muito importantes, que eu agora aqui o próprio presidente Putin não falou em concreto nem detalhadamente, mas falar aqui dos acordos com o petróleo com a Arábia Saudita, os negócios agora com a China, os negócios com a Índia, a aposta nos BRICS, a extensão dos BRICS para uma série de novos países
baseados em commodities e matérias-primas. Isso é tudo uma consequência que esta política de sanções da União Europeia acelerou. Ou seja, ajudou a Rússia a tomar um caminho que é mais virado para leste, infelizmente para a Europa, porque já começamos a ver quão importante era a energia barata da Rússia, que agora começa a escassear e começa a aumentar o preço não só da energia, como tudo o que vem atrás. Portanto, é como o presidente Putin disse, um tiro no próprio pé da Europa. Como, aliás, já dissemos aqui desde o início, de quando se declararam as sanções, parece que a União Europeia já vai na 11ª ronda de sanções. Já não sabem o que inventar, porque logo na primeira ronda apostaram tudo desesperadamente, e depois, quer dizer, agora entram só em temas quase anedóticos de sancionar pessoa tal, empresa tal, quer dizer. E então o presidente Putin, quando falou disto, falou muito concretamente deste fracasso dos inimigos da Rússia, porque quanto a ele tem claro de que isto aqui há um plano que não é descabelado pensar nem aferir, visto tudo isto que está passando desde há mais de um ano. Na realidade, isto já vem desde os anos 90, desde o final da União Soviética, mas principalmente quando Putin soube ao poder, e depois a partir de 2007, 2008, quando ele fala na Conferência de Segurança de Munique, põe as coisas claras de que a hegemonia norte-americana não vai contar com a complacência da Rússia. E a partir daí ele começa a ficar começam é por ondas, não é? Depende também dos atores. Há atores que são muito claramente russófobos, empedernidos, como é esta Victoria Nuland, e todos os neocons que estão por trás desta presidência do Biden. E em relação a isso, por exemplo, saiu o Donald Trump ontem, salvo erro, ontem disse que, e passo a transcrever aqui uma notícia que vi na imprensa alemã, num discurso, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adverte sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Trump condena a invasão russa da Ucrânia, mas também aponta para a responsabilidade dos belicistas, entre aspas, e do Estado profundo em Washington, têm pela guerra e a escalada no conflito. Por exemplo, menciona pelo nome a secretária de Estado adjunta de Biden, Victoria Nuland. Então, e ele aqui diz que podemos acabar com este conflito na Ucrânia em 24 horas, porque basta só ter boa vontade, porque aqui o Biden está rodeado de gente que não tem boa vontade e quer escalar esta guerra, tem interesse nisto. E se alguém tem dúvidas, agora o Ministério da Defesa russo disse ontem, ontem ou antes de ontem já, mas hoje veio outra vez corroborado, de que tem informação de que há o exército ucraniano está ali em redor da Transnistria para invadir esta província pró-russa, porque há tropas russas ali. E então isto não é, se realmente acontecer, ou se realmente é isto que está planeado por Kiev, isto não é ideias do Zelensky só. Isto coincide com a visita do Biden esta semana a Kiev. E há aqui temas realmente na política internacional que são falados só em direto, sem telefones, sem nenhuma outra, porque isto é tudo hackeável, é tudo filtrado, pode ser filtrado por agências, neste caso seriam as russas, que estão ali em cima das comunicações todas. Portanto, poderia ser que Biden e os seus mais próximos, do círculo mais próximo, tenham ido a Kiev também dar ordens no sentido de onde é que tem que ir esta guerra. Uma coisa está clara, esta administração americana está completamente empenhada nesta guerra e no escalado desta guerra. Já o dizem-no claramente, não vão deixar a Ucrânia perder, vão apostar tudo. Aliás, já desde o princípio diziam que iam lutar até o último ucraniano. Os ucranianos, vamos ver até que ponto é que estão dispostos a ser
os espiões a ser descartados do sistema da NATO. O que tem que é certo é que o Biden também foi à Polónia exatamente já expandir a guerra para o oeste, e o discurso do presidente polaco Duda é um discurso, obviamente, que contrasta totalmente com o discurso de Putin, que é um discurso calmo, sereno, em que ele expõe as razões porque, obviamente, a Rússia tinha que estar preocupada, porque sabe que há um plano para destruir a Rússia e que esta guerra tinha sido começada pelo Ocidente. Não é devido a um arrebate emocional de que vamos contra os ucranianos, porque até tem ali uma série de familiaridade com o povo ucraniano. Muitos destes como é que se chama, políticos russos da área de Putin são ucranianos, de nascença. E todo o sistema soviético, aquilo ali, as pessoas que não conhecem, eu não conheço bem, mas sei que ali há muito mais em comum do que, por exemplo, entre Portugal e Espanha. Muito mais. Era o mesmo país há 30 anos, vamos lá ver. Então, aqui há esta coisa, e do lado da Polónia há um discurso que é irracional, que é revanchista não só contra a Rússia, mas também contra a Alemanha, e este presidente Duda representa tudo isso. E claro, quando tu tens aí atores menores na política internacional, porque a Polónia não é uma grande economia, não é um ator de peso na política internacional, que se vê respaldada com os Estados Unidos por trás, já falam de outra forma. E então este presidente Duda falou agressivamente, falar desta coisa que agora se inventou, que é as democracias contra os regimes autoritários, este manicaísmo que se inventou para justificar não deixar que a Rússia, a China, a Índia e outros países surjam na economia mundial. Então ele já está assumindo, os polacos estão assumindo já um pouco a figura de que do que os próprios ucranianos assumiram no seu tempo, com estas terríveis consequências, diga-se de passagem. Eu vou dizer aqui claramente, sempre tive uma grande simpatia pelos ucranianos, até sentia mais próximo daquilo que eram os ucranianos do que os russos, mas desde há uns anos para cá tínhamos visto que depois do golpe de Maidan estavam a ser instrumentalizados e caíram nessa armadilha. E agora estão a pagar da pior forma essa irresponsabilidade. E eu vejo a Polónia a embarcar nisso também. Eu vejo completamente a Polónia a embarcar nisso. A Alemanha de outra forma, mas também preocupante. E aqui há um tema que é grave, porque esta administração de Biden está desesperada na realidade. Há um artigo que nós traduzimos para a página, vejam-no, que é do Dr. Alejandro Khalifa Rama, que é mexicano, que é uma pessoa que tem bastante perspicácia, uma pessoa experiente, uma pessoa já com a sua idade, o Dr. Alejandro Khalifa, e ele diz que, não sei com que palavras é que ele diz, mas ele diz que o Biden tem poucos meses para tratar esta guerra. Tem poucos meses para tratar esta guerra e para tratar de que a China não ascenda e que numa posição que depois acaba por tomar Taiwan. Ele não diz com estas palavras, mas dá a entender de que Biden está lutando contra o tempo, absolutamente, porque se não se resolve esta guerra nos próximos meses, depois entra já numa fase de pré-campanha de temas internos dos Estados Unidos, e ele não se vai poder candidatar. Eu também não vejo sequer muita possibilidade de ele se candidatar. Fisicamente o homem está a coisa, intelectualmente já é outra coisa, mas fisicamente ele está absolutamente debilitado, não é? Mas que isto poderia dar para as eleições que vão ter daqui a um ano e tal, um ano e meio, nos Estados Unidos, seria uma debacle dos democratas. E se os democratas perdem, eu estou convencido que os republicanos vão querer investigar o que é que moveu tudo isto para esta guerra, para eles estarem tão comprometidos com esta guerra na Ucrânia, já desde a administração Obama, e que se venha a saber o que é que isso corresponde à corrupção, de como é que os Estados Unidos, ou seja, esta administração, pelo menos, e os seus lobbyistas, com todo o que se abriu ali de negócio com a Ucrânia,
ou seja, poderia ser o fim dos partidos nos Estados Unidos, como a gente os vimos durante este período, destas décadas todas, que é republicanos e democratas, ou seja, uma descredibilização da classe política em geral, mas muito em concretamente dos democratas dos progressistas, liberals americanos. Por outro lado, também tem esta pressa, não é? Em relação à Ucrânia, mas também há uma pressa em relação à China, porque a China, dentro de 7 anos, terá triplicado a sua capacidade nuclear. Ou seja, o armamento terá uma estratégia diferente. E isto os Estados Unidos não vai querer permitir. Agora imaginem que perder estes 7 anos, como é que os Estados Unidos têm que resolver rapidamente o tema da Ucrânia ou desistir para se virar para a China para impedir que ela cresça como uma potência nuclear. E aqui abre-nos outro problema, porque a Rússia e a China estão comprometidas entre elas, porque há muitos temas económicos, financeiros, desta saída do dólar, que os juntam. E ontem o secretário do Partido Comunista para as Relações Internacionais, que era um antigo ministro, mas continua a ser o homem de topo da diplomacia, Wang Yi, esteve em Moscou com Lavrov e com Putin, no qual ele disse que seria reforçada a aliança entre os dois países. Isto foi dito pelas duas partes. Portanto, aqui os Estados Unidos estão usando, obviamente, a Europa. Quer ganhar o tema da Ucrânia, mas está lutando contra o tempo. E se julga que pode manter o tema da Ucrânia aceso antes de se virar para o Oriente, para a China, isto pode não conseguir, não ter estrutura para duas guerras, porque os Estados Unidos está completamente a apoiar esta guerra da Ucrânia, e se a China se resolve, por exemplo, em tomar Taiwan, os Estados Unidos não pode ficar de braços cruzados. Se ficar de braços cruzados, acabou-se. Acabou-se a hegemonia dos Estados Unidos, que eu acho que é o que realmente acabará por se passar, porque os Estados Unidos será convidado, obviamente, a formar parte do mundo multipolar, no qual será um dos polos importantes. E isto já é dito há décadas, mas não poderá impor a sua vontade ao resto do mundo. E isto está bem no documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Eles falam em muitos temas da hegemonia cultural, hegemonia política, hegemonia militar, hegemonia económica. Eles falam em 5 tipos de hegemonia dos Estados Unidos que são perigosos para o mundo, para o desenvolvimento, para a liberdade na tecnologia, para que outros países se desenvolvam. E isso está muito bem explicado lá. Não é nada de novo, mas declara que a China já não vai estar calada para este tipo de situações. E não vai permitir que os Estados Unidos vá para Taiwan, com certeza. Portanto, é um tema que vai exigir agora muita diplomacia. Eu acho que aqui o grande desafio é não só explicar a estes neocons que estão nesta administração de que não têm nada a fazer com isto, que isto acabará redundando numa desgraça para o mundo se continuarem com esta ideia da hegemonia norte-americana. Mas não só esse o problema, porque imaginemos que eles realmente saem daqui a 1 ano e daqui a 2 anos estão os republicanos no poder nos Estados Unidos. Também há que convencê-los a eles de que não é a China um grande papão que vai tomar conta do mundo, que o problema é de que esta hegemonia tinha prazo de validez e de validade, e de que já não se sustenta
e de que uma guerra hoje, uma guerra geral, total, não pode ser jamais combatida porque hoje existem armas nucleares. E aqui está um tema de que, infelizmente, graças a esta política e a esta coisa de não terem entendido o que é que a Rússia queria, que é a Ucrânia como um país neutral na sua fronteira, fez com que esta semana mesmo o presidente Putin tenha dito para cancelar, ele disse cancelar, ele não disse retirar, disse cancelar o acordo de armas estratégicas do START 3, que estava em vigor a 2010, mas aqui eu não conheço bem o processo, mas há acusações de uma parte e de outra de falta de transparência e de consecutivas como é que se diz? Saídas de uma parte e de outra, tanto dos Estados Unidos como da Rússia, de que não estavam a cumprir. Eu, sabendo como são as coisas, pelo benefício das dúvidas, sabemos que os Estados Unidos não é um parceiro fiável para este tipo de situações. Eu os meandros não os conheço bem, mas agora Putin diz, bom, então vamos sair do acordo de armas estratégicas. Agora uma coisa é certa, nós não seremos os primeiros a fazer um teste nuclear, mas se os Estados Unidos quiserem fazer um teste nuclear, ou acho que também os outros, não é? Os franceses ou os ingleses, mas ele falou, acho que especificamente dos Estados Unidos. Nós então também o faremos, isso está claro. Farão testes nucleares. O que é triste, é tudo uma situação preocupante, estamos a falar nestes termos. Se tivessem entendido que aquele conflito regional tinha que se resolver ali regionalmente, teria sido outro tema, teria sido diferente a todo o desenvolvimento que está a ter, e agora estamos a falar de armas nucleares, estamos a falar de puxar a Transnistria para esta guerra, puxando-a para o oeste. E aqui eu acho interessante porque o Ministro das Finanças da Moldávia, ou o Ministro da Economia, não sei, um deles, veio dizer que vai renunciar a uma série de acordos que tinha com a Comunidade de Estados Independentes, da qual a Moldávia ainda é parte, porque há aqui muitas das coisas que estão ali estão contra o que exige a União Europeia. Estamos aqui a cair outra vez no mesmo problema e na mesma receita que, na sua altura, estava o Durão Barroso à frente da Comissão Europeia, fizeram com a Ucrânia. Foi a União Europeia impor condições para que a Ucrânia entrasse na União Europeia, que tivesse que se desligar da Comunidade de Estados Independentes e da União Económica Euroasiática. E agora estão a fazer a mesma coisa. Portanto, o mais natural é que a Moldávia abrace com a crise sem precedentes, com falhas de eletricidade, com a inflação galopante, com as pessoas na rua, milhares de pessoas em demonstrações, com a admissão da primeira-ministra a semana passada, esta presidente, Maia Sandu, desesperadamente quer agora renunciar à Comunidade de Estados Independentes, num momento em que isto está coordenado, claro, muito provavelmente, que a Ucrânia invada a Transnistria para puxar o conflito para aquela zona. É bastante preocupante, mas aqui deixa claro ver onde é que está, quem é que está a puxar os cordelinhos, quem está fazendo as coisas para incendiar a zona. Portanto, infelizmente é essa a situação. Vamos ficar aqui atentos e vamos trazer aqui informação sobre o que se passar nos próximos tempos. Vou ver se tenho possibilidade de fazer programas mais concretos, mais rápidos, mais compactos, só sobre um tema. Infelizmente eu tive que esperar estes dias todos e agora veio tudo de uma vez. Mas o que importa é que a informação fica aqui e estaremos atentos. Então fiquem atentos e sigam-nos no Twitter. Até lá.